que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Passam por aqui, ó. Eu quero agradecer a Deus pelo bebê do Wesley Gadai, que hoje veio fazer uma visita para nós. Vai fazer uma visita, não? Vamos falar junto? Vamos falar junto? Sejam bem-vindos. Nós amamos vocês. E eu estou muito feliz por ver o Nelson. Te amo, Nelson. Não é porque eu não estava fisicamente com você que eu esqueci de você. E essa igreja também não esqueceu. Uma alegria imensa de ver o Nelson aqui na igreja, amém? E os demais também. E eu quero dizer novamente, família de pé, só se estiver de joelho. Cadê o nosso amado? Louva a Deus pelos companheiros que Deus me deu para caminhar nessa jornada para o céu. Glória a Deus! É muito bom, porque às vezes a gente se sente angustiado, se sente sozinho. Esse não é meu problema, glória a Deus. Estou falando, mas quando a gente vê os olhos do nosso irmão, que caminha com a gente, que anda junto para o céu, alegre e feliz, não tem dinheiro, Pai. Pai, eu quero te agradecer. Eu sou tão grata a Ti pela vida do Teu servo, que o Senhor é conhecedor. Então eu peço que desça sobre ele a virtude do Teu Espírito, na porção desta noite, para que ele seja a boca do Senhor aqui, trazendo para a Tua igreja a revelação da Tua palavra, a palavra profética, a palavra dos dias que nós estamos vivendo, com encorajamento e fé, para que possamos prosseguir até aquele dia que nós vamos encontrar com Cristo face a face, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Se você está feliz de estar na casa do Pai, depois desse louvor maravilhoso, aplauda o Senhor novamente. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou apaixonado, eu sei que muitos de vocês também são. Dons do Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus? Quantos de vocês são batizados no Espírito Santo? Levante a mão para eu ter ideia. Ótimo, que bênção. Glória a Deus, né? Os irmãos do louvor, no final, a gente pode cantar aquela música Eu Navegarei, mas cantar um pouquinho a capela para a gente fazer uma oração, que a gente chama os irmãos que tiverem vontade de receber o batismo do Espírito Santo, a gente faz rito de oração e depois os irmãos do louvor, com música. Muito bem. Então, meus irmãos, por que nós precisamos aprender sobre os dons do Espírito Santo? Eu tenho já quase 50 anos. Eu já aprendi uma coisa. Existem duas maneiras de viver: do meu jeito e do jeito de Deus. Se o seu jeito está dando certo e você não é batizado com o Espírito Santo, você precisa ser estudado pela NASA, né? Porque normalmente, meus irmãos, não dá certo, não funciona. Então, a melhor maneira de se viver é do jeito de Deus. E para você viver do jeito de Deus, você precisa contar com as ferramentas que o Senhor disponibiliza para nós. Então, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo, é uma necessidade para todo cristão. Mas a gente tem muita confusão sobre o que é ser batizado do Espírito Santo. Eu me converti numa igreja em que, para aquela igreja, as pessoas só eram batizadas no Espírito Santo se elas falassem outras línguas. E eu sofri, meus irmãos, porque eu não falava em outras línguas, e a Bíblia fala que nós podemos buscar os dons, e eu fiquei pedindo para Deus me batizar no Espírito Santo para falar em outras línguas, e isso não acontecia. Eu comecei a viver aquela agonia, e buscava, e orava, e jejuava, e fazia campanha, e tinha congresso eu ia, e tinha não sei o que em outra cidade eu ia, e nada acontecia, e eu fiquei desesperado. Falei: Senhor, mas eu nunca
nunca vou ser batizado no Espírito Santo. Eu não sabia que eu já era batizado no Espírito Santo, que eu tinha outros dons, mas naquela igreja acreditava-se que só era batizado com o Espírito Santo quem falava em outras línguas. Então um dia eu estava na minha casa, estava orando, e eu estava tão agoniado porque eu não conseguia falar em outras línguas. Eu tinha pedido para tudo quanto era pastor, pastora, missionário, tudo quanto era irmã do fogo, para orar por mim, para ver se acontecia, e nada acontecia. E um belo dia na minha casa, chorando lá com Deus lá, eu fui batizado em outras línguas. E aí, em vez de eu ficar feliz, sabe o que aconteceu? Fiquei na dúvida. Eu falei, não, mas eu não fui batizado com o dom de falar em outras línguas, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Porque como é que eu fui batizado aqui sozinho, sem uma aula lá? E aí então eu peguei e falei assim, não, então eu preciso agora conversar com o pastor para ele confirmar que isso não é de Deus e que é pior, se eu estou falando, isso é dessa voz do inimigo. Aí eu fui falar com o pastor, né? Então o pastor falou assim, tem um jeito da gente descobrir isso, né? E vamos fazer um teste então. Eu disse, tá bom, pastor, como é que é? Aí ele falou, pessoal, você fala para mim assim, Jesus veio em carne para na carne desfazer os homens da carne. Eu falei assim, mas pastor, mas por que não falou isso? Né? Não, você vai começar a orar em línguas e aí você vai falar isso. Você não pode. Eu comecei a orar em línguas, aí comecei a falar isso, aí já falei outras coisas e comecei a ficar dentro. Para. Não tenho mais compromisso, a gente vai entrar aqui no fogo de Deus e vai acabar com os meus compromissos. Mas por quê, irmãos? Porque eu não tinha o entendimento. Então eu quero convidar você a não passar por aquilo que eu passei e, por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12, é o texto querido por todas as pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, que querem falar em outras línguas, que querem ter outros dons, mas não existe apenas esse texto. Então eu vou mencionar os outros textos também, para que os irmãos tenham conhecimento e não passem por aquilo que eu passei. Então, em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, está escrito assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha a preocupação do Espírito Santo, dizendo que nós não podemos ter falta de conhecimento a respeito dos dons espirituais. E nós vemos em muitos momentos da Bíblia Deus preocupado com a nossa falta de conhecimento. Oséias fala assim: o meu povo peca, erra por falta de conhecimento, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes nós estamos falhando, errando, tateando, sofrendo sem necessidade, porque a gente não conhece aquilo que Deus tem para nós e não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Muito bem. Em João também nós temos uma outra palavra nesse livro que fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos estar cheios não da nossa verdade, mas da verdade de Deus, para que as coisas de fato aconteçam conosco. Por então agora para o versículo 4 de 1 Coríntios, no capítulo 12, nós temos o primeiro, vamos então para o versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Ministérios aqui são cargos, são funções que nós ocupamos na igreja. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada pessoa é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Essa versão uma versão internacional muito interessante, porque ela deixa mais claro que os dons espirituais não é para o seu proveito próprio também, com exceção do dom de falar em outras línguas, que você edifica a si mesmo. Os dons são dados para nós na igreja, para que nós possamos abençoar o outro irmão. Então, se eu tenho, por exemplo, dom de profecia, eu estou lá com um problema com meu filho, eu vou consultar a Deus e peço que Deus me dê uma profecia de quando aquele problema vai acabar. Não funciona assim.
Para o filho do meu irmão, do meu vizinho, é muito provável, se eu tenho o dom da profecia, é muito provável que Deus me dê uma palavra de quando vai acabar o problema do meu vizinho, né, da pessoa que está com. Mas na minha casa, então não é assim. Se eu tenho, por exemplo, dom de curar, eu não vou orar e necessariamente Deus vai curar um problema que eu tenho, uma doença que eu tenho. Exemplo claro disso. Paulo falando para Timóteo a respeito da doença que Timóteo tinha. Meu Deus, quantos dons Paulo tinha. E Timóteo era uma pessoa, né, considerada como da família de Paulo. Não era assim que acontecia. Muito bem, então os dons é dado para o proveito comum da igreja. Vamos agora para o versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ele está falando do corpo de Cristo. A igreja é como um corpo. Nós temos um corpo, orelha, temos olhos, temos nariz, temos mãos, temos pés, cada um com uma função, né? E ele é necessário, porque senão não é um corpo. Então está dizendo que os dons são da mesma forma. Existem muitos dons, mas eles são necessários, todos eles. Então, no versículo 14, o corpo não é formado por apenas um membro, mas de muitos. Pule agora para o versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aí ele começa a falar, né? Se todos fossem olhos, se todos fossem orelha, né? Então nós não teríamos o corpo, só teríamos um olho, só teríamos uma orelha. Pule para o versículo 26. De maneira que, se um membro do corpo padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade. Então aqui já começa a narrar alguns tipos de dons. E ele pergunta, o apóstolo Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos vocês mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? E aí ele diz: procurai com zelo os melhores dons. Então, nós não vamos falar sobre os melhores dons, que ele vai falar sobre o amor, mas sobre essa quantidade de dons que nós temos, que muitas igrejas, infelizmente, acham que são apenas 9 dons que estão descritos aqui em Coríntios, no capítulo 12, nós vamos voltar daqui a pouco. Agora, por favor, irmãos, abram em Romanos, no capítulo 12, porque nós vamos então ver esses outros textos que falam sobre dons, né, os mesmos dons, e acrescentando alguns, para que vocês saibam que não são apenas os dons que estão em 1 Coríntios. Então, em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4 ao 8, está escrito a mesma coisa com outras palavras. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, cargo ou função, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. Exortar é animar, dar uma palavra de ânimo para o irmão. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, o que lidera, que faça isso com zelo. Um líder de célula, por exemplo. O que usa de misericórdia, que faça isso com alegria. Que misericórdia é essa? Os irmãos e as irmãs que vão nos hospitais, vão visitar os doentes, vão orar com eles, dar uma palavra de carinho, aqueles irmãos e as irmãs que reúnem cesta básica para dar para as pessoas necessárias, é um dom de misericórdia, de socorro, de auxílio.
Agora, então, vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele vai dizer a mesma coisa e vai reafirmar o porquê dos dons. E aí ele diz: Cristo deu uns como apóstolos, outros como profetas e outros como evangelistas, até porque a gente não tinha visto a figura do evangelista, e outros como pastores e mestres, tendo como objetivo o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. E quem são os santos? Só o Senhor para nos olhar como santos, não é mesmo? Mas glória a Deus por isso. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, então agora vocês já sabem que uma pessoa com um dom do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, ela não tem necessariamente ou obrigatoriamente que falar em outras línguas para ser batizada. Mas, como nós sabemos que é um dom muito importante, nós estimulamos sim que todos os irmãos busquem o dom de falar em outras línguas, porque a Bíblia fala que quem fala em outras línguas, entre outras coisas, ele edifica a si mesmo, ele edifica o seu espírito. Em espírito, ele fala em mistérios com Deus. Um exemplo disso é aquilo que acontece, por exemplo, no WhatsApp. De uns tempos para cá, tem uma mensagem lá que as conversas são criptografadas, não é assim? Então, se um hacker, alguma coisa, uma pessoa tentar invadir lá o WhatsApp e ver o conteúdo da sua conversa, ele não vai conseguir, porque na internet aquilo está criptografado. E falar em outras línguas segue essa mesma linha de raciocínio. Aquilo que você está falando em outras línguas com Deus, ninguém consegue interpretar. Nem anjos, nem demônios, nem ninguém. É só você e Deus. Né? É uma particularidade, é uma intimidade que você tem com Deus. Então, é uma criatividade do Senhor, né, que nós admiramos muito. Pois muito bem, depois dessa base, irmãos, vamos falar dos tão comentados 9 dons do Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios, a partir do versículo 8. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8, está escrito: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, o primeiro dom que ele menciona aqui é o dom da palavra de sabedoria. A outra, a palavra de conhecimento. Em algumas versões traz palavra de ciência. E pelo mesmo Espírito, a outro, o dom da fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. A outro, pelo mesmo Espírito, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a eles distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, meus irmãos, nesses 9 dons, nós temos uma divisão que nós fazemos para estudar que fica mais fácil. São 9 dons, a gente divide em 3 grupos de 3. Os dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Nos dons de revelação estão os dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e o discernimento de espírito. E aí fica um pouco confuso, porque palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né, parece tudo a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. O dom de sabedoria, ele é sempre exemplificado com o que aconteceu com Salomão. Quantos de vocês conhecem a história quando Salomão se tornou rei e ele pediu sabedoria para Deus? Levanta a mão para saber. Glória a Deus, pastor. Muito bem, então Salomão, quando se tornou rei, Deus apareceu para ele e ele disse a Salomão: o que é que você quer pedir que eu vou te dar? E Salomão disse assim: eu quero ter sabedoria. E foi um dos homens mais sábios de todos os tempos.
E um dos momentos que a Bíblia relata Salomão usando essa sabedoria foi numa ocasião em que duas mulheres que moravam juntas e tiveram bebês na mesma época. Numa determinada noite, uma delas dormiu em cima do bebê e o bebê morreu. E ela acordou, viu que o bebê dela tinha morrido, e ela foi lá quietinha e pegou o bebê da amiga, né, vivo, colocou pertinho dela, e pegou o dela morto e colocou lá junto com a mulher. Mas que mãe que não conhece o seu filho, né? Quando a mãe acordou e viu o bebê morto e viu que não era dela, claro que ela começou a questionar, a brigar, e foram parar até Salomão, que era o grande juiz daquela época. E Salomão ouviu as duas mulheres argumentaram por que o filho era, não sei o que e tudo mais, e não tinha como descobrir quem é que estava falando a verdade. E Salomão pegou e falou para o guarda assim: ó, me traz uma espada, eu vou repartir a criança que está viva ao meio e vou dar metade para cada mãe, porque eu não sei quem é que está falando a verdade. E aí o guarda foi lá, trouxe a espada, e a mãe que tinha feito o negócio errado falou assim: não, isso é justo mesmo, faça assim. Aí a outra mãe virou e falou assim: não, por favor, dê para ela. E Salomão na hora falou: essa é que é a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira não vai querer ver seu filho morto de jeito nenhum. E isso se tornou um fato que até nas universidades é contado sobre questões de conflito, como usar sabedoria para resolver conflito. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo da palavra de sabedoria foi o que aconteceu com José no Egito. Lembra quando José estava preso ao faraó, teve um sonho e foi chamado? Revelar o sonho não foi palavra de sabedoria, foi um outro dom. Mas o conselho que José deu para o faraó foi uma palavra de sabedoria, porque quando José falou que iam ter 7 anos de escassez, de pobreza, que ia haver miséria, ia haver dificuldade, o faraó ficou desesperado e perguntou: mas o que é que nós vamos fazer? E todos os conselheiros que estavam ali junto com o faraó, né, com medo de dar um conselho errado, ficaram calados. E José, no mesmo momento, disse: faraó, nós teremos antes dos 7 anos de escassez, nós teremos 7 anos de fartura. Então, de cada um desses 7 anos de fartura, o senhor mande tirar uma parte e guardar em celeiros, e quando terminar os 7 anos de abundância, o seu país terá tanto mantimento que ele conseguirá suprir toda a necessidade para passar os 7 anos de escassez. O faraó olhou para José e deve ter pensado: mas esse homem está preso, e eu precisando de gente inteligente do meu lado, e esse homem está preso. Imagina, acabou isso, daqui para frente. O faraó baixou uma ordem e falou assim: olha, no meu reino, abaixo de mim, quem manda é José. Tudo que ele falar, vocês vão fazer. Está aqui o anel, está aqui a autoridade, manda dar banho nele, dar roupa de autoridade, da casa, da mulher, dá o que ele precisar. De hoje em diante ele é o segundo no reino, por causa de uma palavra de sabedoria. Mas e a palavra de conhecimento? O que é a palavra de conhecimento? Alguns gostam de definir como uma única palavra, né, ou uma frase curta, em que Deus está querendo revelar alguma coisa. Um exemplo: eu estava numa reunião de célula há um tempo atrás, a gente fez a reunião, terminamos a reunião. Quando a gente estava para fazer a oração final, aliás, os irmãos que não estão participando de célula essa semana, eles vão falar sobre o dom do Espírito Santo. Sugiro que você não perca a reunião, que vai ser uma bênção. Mas muito bem, eu estava na reunião e nós estávamos terminando a reunião e me veio à mente uma palavra. A palavra era não. E aquela palavra veio na minha mente e eu disse: o que é essa palavra? E eu entendi que era uma palavra de conhecimento, que era para eu compartilhar com os irmãos da célula. E eu falei para os irmãos e falei assim: irmãos, penso que ou alguns de vocês estão orando com uma resposta do Senhor, e a resposta do Senhor para você é não, né? E falei isso, né? E fiquei na minha, até porque a gente sempre tem um pouco de medo de entregar uma palavra do Senhor. Será que é Deus mesmo que está falando? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou inventando isso? O que será que é? Então eu falei isso e fiquei na minha, né? Como se eu não tivesse falado nada demais,
Então, já mudei de assunto. Então, irmãos, quem tem pedido de oração, vamos orar para encerrar a oração, porque está dando horário, não pode passar as 10 horas e tal, né? E a irmã do lado começou a chorar, né? E eu falei, Jesus, o que será que é, né? Mas o irmão tem certeza que a resposta é não. Eu falei assim, Jesus, é a palavra de conhecimento. Sim, tem, irmã, a palavra é não, né? Aí nós oramos, tal, não sei o que, ela veio falar comigo lá. Ela queria separar do marido, já tinha definido no coração dela que ela ia fazer aquilo naquela semana, né? Mas muito bem, eu achei que estava resolvido e tudo mais. Aí, depois que eu falei com ela, vi um outro irmão, veio falar comigo e falou assim, irmão, eu estou fazendo um negócio grande, vai envolver muito dinheiro, e eu estava um pouco preocupado, porque a pessoa que eu vou fazer uma espécie de sociedade, ela não é cristã, e a gente sabe, né, da orientação que a palavra dá, e o irmão tem certeza que a palavra é não mesmo, né? Mas, irmão, eu não tenho dúvidas, a palavra é não, né? Se ela é para você ou não, você tem que buscar em Deus, mas a palavra é não. Ah, então tá bom. Aí ele saiu meio conformado e foi orar e Deus confirmou que era não. E depois um terceiro irmão veio falar também que estava esperando uma resposta do Senhor e ele entendeu que a resposta era para ele também. Então, assim, uma tacada só, 3 pessoas foram abençoadas por uma palavra pequena, não, né? Uma outra ocasião, eu estava conversando com um irmão e ele estava reclamando que o relacionamento dele não estava bom, que a esposa isso, que a esposa aquilo, que não sei o que, tudo mais. E quando a gente vai, eu não gosto de ouvir problema de casal, não gosto. Aconselhamento, irmãos, não é o meu dom, né? Só faço quando é assim, uma pessoa muito próxima e eu não tenho como fugir. Aí eu vou, senão eu passo. Eu tenho um monte de amigos, irmãos que são bênção nisso, que gostam de fazer, e eu facilito o máximo. Mas eu não tive como escapar, e aí esse meu irmão ficou falando, reclamando da esposa, reclamando. E eu, Senhor, o que eu vou falar para esse irmão? Misericórdia, né? E aí me veio uma palavra, né, sentido casa. Né? Eu falei, casa? Né? Esse monte de problema que ele está me falando de relacionamento com esse, como é que eu vou falar casa? O que será que tem a ver casa? Fala para ele. Né? Aí ele disse, meu irmão, me fala sobre sua casa. Aí ele me olhou assim, eu moro com a minha sogra, mas é porque não tem jeito. Eu disse, meu irmão, se você mora com a sua sogra, se você está tendo problema de relacionamento com a sua esposa, qual é a relação da sua sogra com a sua esposa e com o seu relacionamento? Aquele inferno que vocês possam imaginar. Então, meu irmão, um princípio bíblico que fala que quando você casa, você tem que deixar pai e mãe fisicamente, significa não morar junto, deixar emocionalmente, não depender emocionalmente dos pais, não depender financeiramente dos pais. Meu irmão, cumpre os princípios, você não está cumprindo os princípios está aqui nas mãos de Deus. Então, tudo que você está reclamando comigo agora, já está resolvido, tá? Você vai arrumar um lugar para você morar, mesmo que seja humilde, simplesinho e tudo mais, que lá Deus vai te abençoar, vai ter paz, depois vai prosperar e tudo vai dar certo. Aí ele ficou bravo comigo e falou, eu falei, meu irmão, não sou eu que inventei essas regras, foi Deus. Você não está feliz, você reclama com o Senhor, mas se você quer colocar a sua casa em ordem, você tem que viver do jeito de Deus, não do seu jeito. É verdade. E aí depois ele mudou de casa, as coisas aconteceram e foi uma bênção. Então essa é a palavra de conhecimento. E o discernimento de espíritos, irmãos. O que é discernimento de espíritos? Quantos de vocês já entraram num lugar, numa loja, num restaurante, na casa de alguém e sentiram um negócio esquisito, assim? Algumas pessoas chegam até a arrepiar. Já aconteceu? Né? Isso, meu irmão, minha irmã, é discernimento de espírito. Algumas pessoas que estão envolvidas em batalha espiritual, às vezes elas até sentem cheiro puro, está tudo limpo, não tem cheiro nenhum, natural. Mas no espiritual ela sente um cheiro, uma presença demoníaca. Então, isso é discernimento de espírito. Então, se já aconteceu com você, então, meu irmão, minha irmã, fique atento
atento, porque Deus quer usar você nessa área, só que para isso você precisa amadurecer. Procura a pastora Yolanda para dar treinamento, porque essa área é uma bênção, mas precisa de cobertura. Ninguém pode lutar sozinho, não. A gente precisa estar sempre de cobertura. Muito bem. Agora, existe uma maneira da gente fazer a questão do discernimento do Espírito, porque existem situações que já aconteceram, às vezes a pessoa estar na igreja, no momento de louvor, de oração, e a pessoa começar a falar em línguas, e aquelas línguas não ser inspiradas pelo Espírito Santo. Eu sou filho e neto de pessoas que frequentaram Umbanda, Candomblé, né? E os demônios, irmãos, eles imitam todos os dons. Eu já via minha avó, né, incorporado com o demônio, e o demônio não se dava ao luxo de falar em português. Então ele falava uma outra língua, e lá a mãe de santo interpretava. Mas já aconteceu de, por exemplo, dentro da igreja, uma pessoa começar a falar em outras línguas, e todo mundo está achando que a pessoa estava cheia do Espírito Santo, e não era. E aí o pastor, né, teve o discernimento que aquele espírito não era de Deus e repreendeu, né, em nome de Jesus, e aí o espírito, né, foi embora. Então é necessário, porque às vezes pode bagunçar, né, a situação. Então o discernimento do espírito vai muito além disso. Muito bem. Então, uma maneira, né, de a gente saber, se tiver dúvida, como eu falei antes, em 1 João capítulo 4, versículo 3, tem uma receita lá. Está escrito assim: amados, não acreditem em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se têm sido levantados no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Por quê? No mundo espiritual, Satanás baixou uma ordem lá que ninguém pode confessar que Jesus veio em carne, né? Então os demônios não podem fazer isso e eles não fazem. Toda pessoa que confessa que Jesus vem em carne, então realmente ela está falando com o Espírito de Deus. Muito bem, vamos então agora para os dons de poder, né? Os dons que a gente mais gostaria de ter, né? Mas quem distribui os dons são o Senhor. Dom de curar, dom de operação de milagres e o dom da fé. O dom da fé, irmãos, não é essa fé que nós temos para receber o Senhor Jesus como Salvador, né, nos tornarmos uma nova pessoa. É uma fé especial. Sabe aquela fé que quando você ouve, você fala assim, eu no lugar eu acho que eu ia falhar. Por exemplo, quando Deus pede para Abraão Isaac, você no lugar de Abraão, você iria entregar o Isaac? No seu natural, não. Eu no meu natural, não. Mas se viesse a fé, esse dom de fé, nós entregaríamos. A mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá quando estavam diante daquela fogueira. Imagine, diante de todo aquele povo, aquela fogueira enorme. Você acha que a gente ia dizer, olha, se Deus quiser nos livrar bem, se não quiser, amém? Né? Não vai, mas por que eles disseram aquilo? Porque eles estavam naquele momento com o dom da fé. Nos dias de hoje, como é que isso funciona? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Meus pais são separados, eu namorava com meu pai, e eu tenho uma irmã da mesma idade, ela também namorava com meu pai. Meu pai teve uma doença degenerativa e ele começou a atrofiar. Chegou um momento em que ele só mexia a boca. Então, para ele comer, tinha que colocar uma cinta na cabeça dele, a cabeça dele descia, então com a cinta erguia assim, alguém colocava, uma segunda pessoa colocava comida na boca dele, aí ele conseguia mastigar, e a cinta veio. Mais ou menos falou assim, ele vai a óbito, porque está travando tudo, está paralisando tudo. Né? E eu morava no interior, e a minha irmã me ligou e falou assim, olha, se você quiser vir dar uma última conversa aqui com o nosso pai, porque o médico falou que não veio. E como a gente não tinha contato, eu não sabia. E essa minha irmã, ela é professora, doutora da USP, não acredita em Deus, né? Mas eu fui para São Paulo e fui ver meu pai, e a situação era muito ruim mesmo. Jesus, misericórdia. E peguei e fui orar com alguns irmãos, né? Falei, meu pai, né?
não tem relacionamento com meu pai, mas ele está muito ruim, né? Queria orar por ele, né? Não é salvo, inclusive. E aí nós fomos orar e Deus me deu, né, uma convicção que o meu pai não ia morrer. Irmãos, o médico falou que ele ia ao óbito. A situação dele, se você olhar, você vai assim, nossa, não sei como não morreu ainda. E aí eu me vi vestido daquela fé, né, possuído por aquela fé, virei para minha irmã, né, falei assim, olha, filho, nosso pai, e vou te falar uma coisa, ele não vai morrer. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, olha, Jefferson, o que você está tendo é uma reação natural que a psicologia explica. Você está negando a realidade, né? Isso é um fato. Existem 5 passos, né? A fase do luto e tal. Então, eu sei que você não quer aceitar, mas não entra nessa não, que é pior, não é encarar a realidade. Eu falei assim, não, você não está entendendo. Ele não vai morrer. E aí ficou aquela coisa, né? Não vai morrer, vai morrer, não vai morrer, vai morrer. Por fim, minha irmã fez aquela cara de dó, né, tadinha, né? Coitado, meu irmão, né? Alienado, né? Alienado pela religião, olha o que a religião faz com a pessoa e tudo mais. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Eu preciso voltar para o interior, preciso trabalhar, você também vai cuidar da sua vida. E daqui a uns dias a gente vai se falando, porque a gente não tinha muito contato naquela época, não tinha capacidade de redes sociais, WhatsApp, como é hoje, a interior era caro, inclusive, né? A gente vai se falando, mas pode ter certeza que ele não vai morrer. Pois muito bem, passou um mês, meu pai não morreu, 2 meses meu pai não morreu, 3 meses meu pai não morreu. Um belo dia, o meu pai conseguiu fazer isso aqui, ó. Um momento quase não se percebia. Mas, embora seja um movimento muito pequeno, significava que a doença tinha parado e ele estava regredindo. E aí, a minha irmã que vai me dar notícia. Pessoal, eu estou te ligando para te falar um negócio, né, esquisito, né? Mas, enfim, né? O pai começou a fazer um movimento lá. Eu falei para você que ele não ia morrer? Pois muito bem, meu pai não morreu, né? Isso foi complicado para minha irmã engolir, porque, afinal de contas, né? Estava lá o religioso com o não religioso e as coisas aconteceram. Então, esse é o dom da fé, que diante de uma situação que você, humanamente falando, era impossível, o Espírito Santo te convence que ele vai agir e por isso aquilo que parece impossível, ele vai fazer acontecer. Só que nós precisamos ter maturidade, irmãos, porque às vezes a gente pode misturar muito a nossa vontade achando que é o dom da fé, né? Anos depois, acho que uns 10 anos depois, meu pai ficou doente de novo, ia orar, e aí Deus falou que dessa vez ele ia, né? Então, e foi, né? Por mais que eu orei, intercedi, ele faleceu. Então a gente precisa ler, porque às vezes nós estamos teimando numa situação que Deus não está. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma cantora muito famosa aqui no Brasil, ela é evangélica, hoje eu não sei mais se ela é evangélica, se não é, porque ela fala que é evangélica, mas tem atitudes estranhas, né? Mas enfim, ela disse que ela queria engravidar e ela não conseguiu engravidar, mas que ela ia fazer que nem Ana, né? Ana orou e Deus honrou e ela teve um bebê. E eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, mas na época de Ana, a gente não tinha os recursos que tem hoje, né? Hoje ela poderia fazer uma inseminação artificial, ela poderia procurar um outro tratamento, poderia, né, fazer muitas coisas. Então, a gente precisa ter discernimento, ter maturidade para saber se a gente está fazendo a vontade de Deus ou se a gente está fazendo a nossa vontade. Muito bem. E aí nós temos também o dom de curar, que todo mundo conhece, né? É aquelas situações em que a gente vê alguns poucos irmãos no mundo que tem esse dom e que ele ora e Deus realmente opera a cura, que é um pouco diferente do dom de milagres. O dom de milagres, já como o próprio nome diz, já é uma coisa em grau maior, né? São coisas que já fogem da cura, porque tem algo de transformação. Por exemplo, eu estava há muitos anos atrás, eu estava em São Paulo, estava tendo um congresso lá, era solteiro ainda, foi eu e uma amiga lá, que tinha lá um pastor de fora, que era usado em curas e milagres. E naquela época estava uma onda de muito dente de ouro. Você lembra dessa onda? E essa minha amiga, nós assistimos todo o congresso, nós vimos lá algumas pessoas sendo curadas, algumas pessoas dizendo
receberam um dente de ouro lá, coisa parecida, e nós sentadinhos ficamos lá, né? E glória a Deus, fomos embora. E quando eu estava já quase dormindo, essa minha amiga me ligou. Ela falou assim: Jefferson, você não vai acreditar no que eu vou te falar. Eu falei assim: o que foi? Eu falei assim: eu não tenho dente lá de trás, não sei o quê. Né? E a hora que eu fui escovar os dentes, ela estava acostumada. Quando eu passava a escova dava uma entradinha daquele espaço vago. Né? E a hora que eu fui entrar, a hora que eu fui escovar, a escova foi direto, porque eu estou com dente na boca, eu estou com dente de ouro. Eu falei assim: agora é minha vez de dar uma de tal, né? Eu falei: minha irmã, amanhã cedo, você vai abrir essa boca, eu vou olhar lá dentro e vou ver se esse negócio é de verdade ou não, porque eu acho que você está imaginando coisa. Já estou te contando, não sei o que. Ela estava lá, né, entusiasmada, eufórica e tudo mais. E no outro dia, lógico, né? Abre a boca. E a hora que ela abriu a boca, eu olhei e fiquei: Jesus, como é que pode? E estava lá, mas também, né? Já viu muito também, né? Mas também acontece, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um problema que ela não tem alguma coisa, por exemplo, às vezes ela não tem um órgão, né, não tem um rim, vai fazer depois um exame, aí aparecem 2 rins, coisas dessa natureza. Ou a perna é uma perna mais curta do que a outra, e a perna, né, estica e fica as duas do mesmo tamanho. Então, o de milagres é nessa linha. O dom de visão, ele também entra nessa questão do milagre, do sobrenatural. Como é que um ser humano consegue ver e conversar com um ser sobrenatural? Também entra nessa linha. Mas muito bem, por último, nós temos os dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Em 1 Coríntios, ele tem a explicação, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 a 5, está escrito: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esses 3 itens aqui, meus irmãos, são muito importantes para eu falar deles. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E quero que todos vocês falem em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Agora, no versículo 12, ainda no capítulo 14, está escrito assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. E no versículo 14 está escrito: porque se eu orar em língua desconhecido, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Agora o versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. E se não houver quem interprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E aí você vai perguntar: mas como assim? Como é que você vai julgar? Irmão, a palavra do Senhor nos ensina que por maturidade nós temos condições de analisar se aquela profecia vem do Senhor ou não. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, está escrito: mas o que profetiza fala aos homens para o quê? Para edificar, exortar ou consolar. Se uma profecia ela não vem para exortar, edificar ou consolar, não é do Espírito Santo.
Quantas e quantas histórias, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos dentro da igreja por conta de profecia que não veio do Senhor. Casos terríveis do irmão ou irmã virar para outra pessoa e falar assim: assim diz o Senhor, que você deve casar com aquele. E a pessoa vai em casa. E não era Deus. E o que aconteceu nesse casamento? Lógico que os dois se arrebentaram. Eu, quando era novo, era solteiro, não sei porque os solteiros têm vontade de namorar, né? Mas o problema não é a vontade de namorar, porque isso é natural. O problema é essa agonia que dá no solteiro de querer namorar. E eu, quando era solteiro, estava naquela assim, né? Todo que vier a mim, de maneira nenhuma, não sair fora, né? Mas muito bem, eu estava num retiro de jantar, desespero. Eu estava no retiro de jovens e veio uma irmã lá. Olha, irmão, o Senhor me mostrou o irmão em um laço, um grande laço branco com a irmã tal. A irmã tal era uma moça bonita, ela cantava um louvor, tocava violão, guitarra, né? Eu fiquei animado, né? Falei, Jesus, né? Mas eu estava naquela ocasião, estava de olho numa outra irmãzinha lá, né? A irmãzinha parecia que estava meio animada comigo também, eu estava achando, né? Mas, se é de Deus, que vier a mim. Aí eu peguei e vim falar com a irmã do laço, né? Deve tudo sério, ela falou assim: olha, eu não lembro o nome da irmã, mas ela falou assim: olha, a irmã tal teve uma visão com os dois, ela falou, para você, falou, né? E isso testificou no seu coração? Não! Eu falei assim: então vamos deixar, se vender com aquele disfarçado, né? Olha, irmã, então vamos deixar assim, né? Vamos orar, se for do Senhor vai acontecer, né? Isso aí, Jesus da glória! Claro que não era de Deus, né? A gente nunca teve nada e as coisas aconteceram. Mas se a gente não tem esse entendimento, a gente poderia naquele momento ter começado o namoro e as coisas teriam dado muito errado, né? Porque não era do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Um pastor amigo meu em São Paulo, ele recebeu lá uma pessoa dizendo que estava indo de igreja em igreja entregar uma mensagem porque o Espírito Santo tinha dito a ele que era para ir de igreja em igreja entregar a mensagem. E aí esse pastor falou assim: bom, então, meu irmão, se essa mensagem é do Senhor, você entrega ela primeiro para mim, que eu sou hoje da igreja, eu vou julgar, e se for do Senhor, eu deixo você falar assim na minha igreja sem problema. E aí, essa pessoa começou a entregar a mensagem. E a mensagem era só de ponderação. E aí, quando ele terminou, aí ele falou assim: então, pastor, domingo eu posso vir? A pastora: de jeito nenhum. Nunca na vida você vai falar na minha igreja. Aí esse mensageiro falou assim: mas por quê? Você percebeu que você só falou de condenação sem uma lágrima pelo rosto? Se você fosse que nem Jeremias, que falasse do pecado do povo, falasse da desgraça do povo, mas falasse isso em pranto, chorando, clamando para que ele se arrependesse, você ia falar: daqui 5 minutos que eu ia chamar o povo, não, venha, porque você tem que vir agora. Mas assim de jeito nenhum. Então, meus irmãos, a gente precisa ter maturidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os irmãos, com as irmãs. Olha, eu tive uma revelação com você, vamos morar em tal lugar lá, que lá tem um irmão, tem uma irmã lá, que eu saiba que o Senhor pela revelação. Cuidado com isso, né? Eu já tive uma outra experiência também, a gente vai ficando de idade, né? A pessoa vai ter muita experiência. Eu estava falando uma vez com o irmão, e o irmão era da revelação. E o irmão começou a orar, aí não sei o que, papapá. Aí ele começou a falar uns negócios, irmãos, que era um conflito com a palavra de Deus. Aí eu estava lá, amém, eu ergui a cabeça, abri os olhos, eu levantei a cabeça, ergui os olhos, falei: Jesus, meu Deus, não é possível, será que eu ouvi errado? E aí eu continuo falando umas coisas que eram em contradição com a palavra de Deus. Eu falei: mas não dá, não pode. Aí eu parei de falar amém, ele percebeu que eu fiquei quieto, aí ele abriu os olhos também, perguntou: tudo bem, irmão? Você já teve uma oração? Sim, já. Sim, então, irmão, nós vamos conversar. Vamos conversar, porque eu sei que você está recebendo muita gente para orar, dando revelação para as pessoas, e você acabou de me falar aqui umas 4 ou 5 coisas que estão em contradição com aquilo que a Bíblia fala. Então, meu irmão, o que você está falando não é de Deus. Então você precisa ter temor. Ou você vai buscar no Senhor, né? Ou então você para já de falar.
Né? Não, imagina se eu quer que eu pego a Bíblia para abrir para você. Aí, né, fiz a lição de casa, mas então a gente precisa tomar cuidado, meus irmãos, porque isso é uma coisa muito séria, né? A gente tem vontade de ser usado por Deus, a gente tem vontade que o Senhor fale conosco, mas nós precisamos ter conhecimento, nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, está escrito: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E aí no versículo 40 fala assim: faça tudo com ordem e com decência. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de observar, de repente está aqui o culto e tudo mais, e aí um irmão ou irmã começa a falar em línguas, e fala em línguas, e começa a falar alto, e começa a atrapalhar o pregador, e o pregador começa a meio que competir com o irmão, com a irmã lá, porque a pessoa começa a falar em línguas, não interpreta e não para. Então, a desculpa normalmente que a pessoa dá, assim, eu fui tão tomada por Espírito Santo, que eu não conseguia parar de falar. Isso não é verdade. A gente dá um desconto quando a pessoa é batizada pela primeira vez, né, pastor? Porque aí ela fica muito, né, envolvida, então a gente dá todo desconto. Não pode falar, pode gritar, né, não tem problema nenhum. Mas depois de um certo tempo, não. Né? A pessoa controla o volume da voz, ela controla aquele dom. Né? Então a gente tem que respeitar. No momento do louvor, se é um momento que os irmãos do louvor pedem para orar, ou se é um intervalo, uma estrofe ou outra, não vai atrapalhar, você pode falar em línguas estranhas, pode dar uma glória a Deus, pode, não tem problema, vai até deixar o louvor mais elevado. Mas, em especial no momento da pregação, tem que ter ordem e decência. Né? Se levantar alguém falando em outras línguas e alguém interpretar, glória a Deus, a gente espera a pessoa entregar a profecia, a gente vê se é de Deus, glória a Deus. Mas se não, meus irmãos, não pode ser assim, e muito menos usar desculpa que não estava conseguindo controlar o dom que o Senhor deu. Muito bem, esses são os dons, e você, depois de receber, você vai perceber que a sua vida espiritual vai tomar um outro rumo, porque as experiências com o Espírito Santo, meus irmãos, a gente narra, a gente ensina, né? A gente conta os casos que aconteceram com a gente, mas o bom é você ter a sua experiência com o Senhor. Então eu quero convidar você que não é batizado com o Espírito Santo, que gostaria de receber o dom, que você viesse à frente. Nesse momento nós vamos pedir para que o Senhor batize você com o Espírito Santo, mas em especial vamos pedir que Ele lhe dê o dom de línguas, porque é um dom que lhe ajuda no crescimento espiritual. Então quem quiser receber o batismo com o Espírito Santo, venha à frente. Quero pedir que os irmãos do louvor venham também, e se nós pudermos então cantar primeiro aquela música lá, Eu Navegarei só na capela, para a gente entrar nessa primeira oração, e depois os irmãos cantam, tem que ver. Então você que não é batizado com o Espírito Santo, quer ser batizado com o Espírito Santo, ou você que já foi batizado com o Espírito Santo, mas anda aí enferrujado, né? Não está tendo mais contato com o Espírito Santo como você sabe que precisava, você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, e você não está fazendo isso, é uma ótima oportunidade. Né? Muito bem. Vamos cantar então, depois a gente volta para orar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
irmãs, os irmãos que estão aqui na frente, e para aqueles irmãos que não vieram, estão com vontade de vir, é que em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos e minhas irmãs, diante do trono do Senhor não há nenhum justo a não ser pelo sangue do Cordeiro. Então, se você está numa batalha na sua mente nesse momento, dizendo que você não é digno de receber, de fato você não é digno, eu não sou digno, ninguém é digno, mas quem nos faz digno é o sangue do Cordeiro que nos lavou. Então nós vamos orar, e depois que nós orar, não é ainda a oração para receber o Espírito Santo, é só uma oração para que aqueles que não vieram tenham a oportunidade de vir. Pai, a tua palavra declara que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e reconhecer os seus maus caminhos e se deixar levar pela tua palavra, se entregar, aqui estão os nossos irmãos, Pai. Nós reconhecemos, Pai, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, mas nós declaramos que somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Permita-se essa
liberdade, essa comunhão com o Senhor. Experimente o que é ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nem no nosso pensamento.
Pai, somos gratos pelo seu amor, somos gratos pelo teu amor, que o seu amor continue a nos inundar durante essa semana, que os nossos familiares sintam a diferença em nós, por conta da visitação que nós recebemos nessa noite. Que o teu grande amor, que a graça do Senhor Jesus, as consolações e os dons do Espírito Santo nos acompanhem hoje e eternamente. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Aleluia. Ou veio aqui e não teve a evidência de falar em língua, você pode chegar falando na tua casa, você pode estar